mais um dos nossos vídeos aqui do Visão Panorâmica da Bíblia, Panorama Bíblico. Nós vamos hoje com o livro de Josué, ok? Nós já terminamos o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e estamos agora entrando em Josué. Vamos lá. Josué é a história do guerreiro corajoso. O nome Josué significa Javé salva, ou Yahvé salva, não se sabe ao certo qual é a pronúncia do nome de Deus na Bíblia, né? Mas o mais usado é o Senhor é a salvação. Corresponde também ao nome de Jesus no Novo Testamento. Vamos então, Deus, ele libertou Israel nos dias de Josué, e ele esteve pessoalmente presente como o comandante do povo de Israel, lutando pelo seu povo. Nós vemos isso claramente, todas as vitórias do povo de Israel em batalhas com Josué foram através da intervenção sobrenatural de Deus. Isso já fica claro em Deuteronômio. Moisés fala para o povo que eles tinham que entender que eles não eram um povo justo, que eles eram mais fracos que aquelas nações de Canaã, que eles eram menos numerosos, menos poderosos. Então eles precisavam entender que toda vitória viria de Deus. E Deus, em todas as vitórias, foi Deus quem comandou esse exército, foi Deus quem agiu de forma sobrenatural, dando a vitória para o povo de Israel. Em todas as derrotas, é porque Deus não estava presente com o povo. Então, essa é a grande questão. Quando Deus está presente, Ele garante a vitória. Quando Deus não está presente, Ele não garante nada. Aí vem a derrota, né? Aí vem a decepção, aí vem os problemas, aí vem o inimigo se levantando, aí vem a maldição. Então Deus deixou muito claro. Lá em Deuteronômio, Moisés repete isso várias vezes. Está diante de vocês a bênção ou a maldição. A bênção é comigo. Sejam obedientes, mantenham a aliança comigo, não se rebelem. E a maldição é não estar comigo, não estar com Deus. Se não tem aliança comigo, se quebra a aliança, se rebela, é maldição. Só tem dois caminhos: vida ou morte, bênção ou maldição. Deus é muito claro com eles, da mesma maneira que é muito claro conosco. Se estamos com Deus, somos abençoados. Se não estamos com Deus, somos amaldiçoados. Esse, então, o livro de Josué é o primeiro dos 12 livros históricos da Bíblia. Ele recebeu o seu nome pelos feitos de Josué, pela liderança de Josué com o povo. E Josué é, então, o substituto de Moisés, tá? Ele é o discípulo de Moisés que vem e sucede Moisés na liderança do povo. Josué nasce durante a escravidão egípcia. Apenas ele e Caleb são os únicos que nasceram sobre a escravidão egípcia, que entraram na terra prometida. Os dois únicos, Josué e Caleb. Então Josué, ele nasceu como escravo no Egito, ele foi liberto. Moisés logo o pegou para ser seu discípulo, ele foi o braço direito de Moisés, acompanhou Moisés em tudo. E ele é então treinado por Moisés para ocupar essa posição chave de sucedê-lo e, de fato, entrar com o povo na terra prometida e dividir a terra entre as 12 tribos. Alguns aspectos relevantes da vida de Josué incluem todo o serviço que ele prestou a Moisés, ao povo de Israel, principalmente como servo de Moisés. Então, Josué, ele é um servo nato, ele é alguém que estava sempre disposto a servir, se doando, se entregando. Ele comandou o exército de Israel debaixo da liderança de Moisés. Ele foi um dos espias na terra prometida, e foi apenas ele e Caleb que trouxeram, o relatório positivo, o relatório de fé
de esperança, de confiança em Deus. Ele era um intercessor de Moisés. Ele tem a presença do Espírito Santo nele. Nós vemos isso em Números 27, 18, Deuteronômio 34, 9. Também em Números 27 vemos ele intercedendo por Moisés. Ele é alguém que tem o Espírito Santo nele, cheio do Espírito Santo, Números 27, 18 também. E ele é alguém escolhido por Moisés. Ele é aquele a quem Moisés escolheu, separou para treinar como seu sucessor. Números 27 também diz isso. E ele demonstra um total despreendimento para seguir o Senhor. Números capítulo 32. O cenário e o contexto do livro de Josué começa com a morte de Moisés, né? E Moisés passando então a liderança para Josué. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 34 e no início também do livro de Josué, de novo é reforçado, né? Deus vem e fala, Moisés é morto, e agora Deus então vai e fortalece Josué e o orienta para a liderança do povo de Israel. Josué, ele está perto dos seus 90 anos de idade, tá? Quando ele se torna líder, ele morre mais ou menos aos 110 anos, lá em Josué capítulo 24, 29, e ele, então, dos 90 anos aos 110 anos, é o período onde ele entra com o povo na terra de Canaã e expulsa a maioria dos cananeus e divide a terra entre o povo de Israel, entre as 12 tribos. Nós vemos também que Deus ali, ele proíbe o povo de Israel de interferir em alguns outros povos que estavam ali. Ali em Canaã haviam muitos povos já há muito tempo naquela terra. Haviam entre eles ali filisteus, midianitas, amorreus, mas tinham ali alguns que Deus diz não mexa com esses povos. São descendentes de Esaú, são descendentes ali de Ismael, são povos que vocês não vão mexer, porque são povos descendentes de Ló também, são povos que eu tenho uma promessa com eles. Vocês não vão mexer com esses povos. E os demais expulsem todos. Então, tem povos ali que nós vemos lá em Gênesis capítulo 10, verso 15 e 19, Gênesis capítulo 12, capítulo 13, povos que estão naquela terra há muito tempo, mas que o Senhor diz lá a Abraão, seus descendentes vão ficar 400 anos no Egito, porque nós temos que esperar dar o tempo daquele povo que está em Canaã. Ainda não se esgotou o tempo deles, ainda há misericórdia para eles. Então Deus faz com que aguardem o tempo para se esgotar, então ali a misericórdia sobre aquele povo. Vamos dar uma olhada aqui nos mapas, 2 mapas, para ver como foram feitas as campanhas militares do povo de Israel para conquistar o território de Canaã. Então, primeiro eles entraram cruzando o Rio Jordão, acamparam em Gilgal e investiram contra Jericó. Depois Ai, e depois eles foram descendo para o sul. Então, a primeira campanha militar eles fizeram tomando o território central e sul de Canaã, descendo lá até Eglon e Debir. E depois eles investiram contra o norte, no segundo mapa, como nós podemos ver. O acampamento deles era em Gilgal. Eles permaneceram ali, como o QG deles, o centro ali de comando, dessa campanha militar, e com o povo ali acampado na região de Gilgal. Então nós vemos aqui nesse mapa, o Gilgal está lá no sul, nem aparece ali no mapa, e eles foram subindo ao norte, passando ali pelo mar de Quireret, e tomando então as cidades ao norte do território de Canaã. Então foram essas 2 campanhas militares que eles realizaram, com essa estratégia aí traçada por Josué.
Os principais personagens do livro de Josué são Josué, a prostituta Raabe, aquela prostituta cultual de Jericó, né, uma pessoa pagã que cultua ali também os deuses de Jericó, deuses malignos que exigem sacrifícios humanos, né, demônios que exigem sacrifícios de crianças. Então Jericó era uma cidade amaldiçoada, porque ali se derramou muito sangue inocente, sangue de crianças, como oferenda a demônios. Raabe está nesse contexto, né? Porém Raabe, ela ouve falar do Senhor e ela teme o Deus de Israel antes mesmo que eles cheguem. E quando ela encontra então aqueles espias, batem na casa dela, ela imediatamente identifica a sua oportunidade e acolhe eles temendo a Deus, né? Então você vê um coração desejoso de encontrar Deus em Raabe. E por essa obediência a Deus, por esse temor a Deus, ela é a única sobrevivente de Jericó e ela então é salva e passa a integrar a genealogia de Davi e de Jesus. Isso é lindo. Isso mostra o coração de Deus aberto para todos os povos, para todo tipo de gente. Isso mostra que Deus ele não faz diferença de pecadores, né? Ele quer resgatar o pecador, aquele que tem o coração aberto para Ele. Nós vemos ali em Canaã, aquele povo, muitos ali estavam com o coração realmente fechado e Deus diz, acabem com tudo, não deixe sobrar nada, porque já foi a oportunidade deles, eles já tiveram tempo, o coração deles está duro, fechado contra mim, e mergulhados num pecado, num nível insuportável. Mas Deus vê o coração de Raabe, um coração aberto para ele, e a resgata, a salva, e a inclui na genealogia de Davi e de Jesus. Porque Deus está em busca dos pecadores. Deus ama o pecador. E ama todos os povos. Então Deus mostra aqui também que não há povo exclusivo para Ele, né? Deus não é o Deus exclusivo de Israel, Ele é o Deus de todas as nações. O desejo dele é usar Israel como um meio de chegar às outras nações. E é isso que Ele está fazendo. Nós temos, outro personagem é Acã, aquele que desobedece a Deus, que se deixa levar pela cobiça, pela ganância, e pega ali os objetos, pega ali uma capa e pega ali alguns objetos de Jericó. Deus havia dito, não peguem nada, porque tudo nesse lugar é amaldiçoado. Mas ele desobedece e pega, e por causa da sua desobediência, Israel perde a próxima batalha para um pequeno vilarejo chamado Ai. Pequenino vilarejo, muito pequeno, muito fraco, e eles haviam acabado de derrotar a maior cidade fortificada de Canaã. Então Deus tira a mão, Deus não está com eles ali por causa do pecado de Acã. E o que acontece? Derrota. Quando eles retornam, Josué logo percebe, Deus não foi conosco, nós perdemos, vamos orar para que Deus revele quem é que está aqui em pecado, quem é que desobedeceu e causou a nossa derrota. E logo é identificado Acã, e ele é então castigado, ele e a sua família. Nós temos também Finéias, sacerdote, filho do sumo sacerdote Eleazar. Ele é um intermediário ali entre as tribos de Israel, alguém importante, ele consegue evitar uma guerra civil entre as tribos. E Eleazar, filho de Arão, que é o sumo sacerdote que sucede seu pai Arão. Ele ajuda Josué na liderança do povo como sumo sacerdote. Nós podemos ver claramente ao longo de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, o preparo de Josué. Nós vemos como Moisés vai trazendo ele para perto. Moisés traz ele junto de si o tempo todo. Ele sobe com Moisés no Monte Sinai. Ele é treinado em várias frentes. Então, Moisés leva ele em todos os momentos. Nós vemos ali Josué servindo a Moisés de várias maneiras.
Josué auxilia Moisés desde muito jovenzinho, e nós vemos Moisés gradativamente aumentando a responsabilidade de Josué, dando a ele cada vez mais responsabilidade, honrando ele diante do povo de Israel e aumentando gradativamente então suas incumbências. Então Josué começa servindo Moisés, ali acompanhando ele nas suas atividades. Depois Moisés vai e coloca Josué como um comandante, envia Josué como espião, vai aumentando gradativamente as suas responsabilidades. Nós vemos então em Números 27, o Espírito Santo vem sobre Josué. Josué acompanha Moisés em Números capítulo 27, ali quando o Espírito Santo vem sobre ele, em serviços espirituais, sacerdotais, apesar de não ser sacerdote, mas Moisés está treinando ele espiritualmente. Nós vemos então depois Josué sendo comissionado em Deuteronômio 31 para substituir então Moisés. E lá em Deuteronômio 34, Josué cheio do Espírito Santo e sabedoria, recebendo então a mesma autoridade, a mesma unção que havia sobre Moisés. Então ele toma então ali a liderança do povo de Israel. Temos temas históricos e teológicos do livro de Josué. O principal tema é a fidelidade de Deus. Esse é o principal tema de Josué. Nós acompanhamos a história de Israel, as inúmeras rebeliões incessantes, Deus ali conduzindo aquele povo por 40 anos para renovar aquela geração, para que pudesse cumprir a promessa da posse da terra prometida. Nós vemos todo esse processo, todo esse trabalho, e Deus cuidando, provendo, disciplinando também, castigando, exercendo o juízo, mas sempre guardando, sempre trazendo a provisão, sempre demonstrando amor, sempre demonstrando graça, para levar Israel nesse momento de cumprir de fato a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e Jacó. E Deus aqui cumpre a promessa. Eles entram e tomam posse da terra. Apesar da rebeldia do povo, apesar do coração endurecido, da tendência para o pecado e para a idolatria muito forte, Deus cumpre a promessa. Então a fidelidade de Deus é, sem dúvida, o tema principal do livro de Josué. A palavra possuir aparece 20 vezes nesse livro, porque Deus está cumprindo a promessa deles tomarem posse da terra. Então esse é o ponto-chave do livro, é a palavra-chave, possuir. Versículos chaves do livro está ali, capítulo 1, verso 3 e 6, na promessa de Deus da possessão da terra. Logo no início Deus vem e reforça a promessa. Na meditação da lei, que é estratégico para o povo, então capítulo 1, verso 8, aqui no capítulo 1 Josué está discursando para o povo. Agora ele tomou o lugar de Moisés. Moisés fez ali um discurso de vários dias para o povo, revendo toda a lei, repetindo incansavelmente a importância da obediência e as consequências da desobediência. Passa a autoridade para Josué. Josué avança com o povo, e acampa logo na entrada ali na fronteira da terra, perto do Jordão, e ele então começa a discursar. E chama o povo e fala, reforça mais uma vez a promessa da posse da terra. Mas ele fala algo fundamental, é a meditação na lei de Deus. Ele chama a atenção do povo para a importância de meditar na lei de Deus, de ter a lei ali inculcada na mente e no coração. Ele chama a atenção do povo para isso. É a primeira vez que esse povo tem agora a lei escrita. Moisés escreveu toda a lei. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Moisés, ele deixou registrado toda a lei.
e agora eles a têm por escrito. Então Josué chega e diz: vocês precisam meditar na lei, para que vocês possam obedecê-la, caminhar nela, guardar a lei. Essa é a estratégia para a conquista. E é isso, Josué entendeu perfeitamente. Quando eles estão andando de acordo com os princípios de Deus, eles conquistam. Quando eles abandonam os princípios de Deus, eles são derrotados. Outro texto fundamental é a posse efetiva de parte da terra, lá no capítulo 11. Capítulo 11, capítulo 21, capítulo 22. Eles tomaram posse da terra, a terra foi dividida entre as 12 tribos, mas eles ainda precisam continuar expulsando, terminar de expulsar o que restou na terra. Tá? Nós vamos ver depois em Juízes que eles não fazem isso. E por isso sofrem novamente. Deus ele queria que o seu povo tomasse posse então da terra, primeiro para cumprir a sua promessa, segundo para preparar o cenário para o desdobramento da história de Israel, o plano de Deus do seu reino, de implantação do seu reino, tá? E como também posicionar Israel diante dos acontecimentos que viriam depois. Então é importantíssimo a posse dessa terra, porque ele está fundando uma nação, um reino, e um reino precisa de terra. Então, primeiro para cumprir a sua promessa, porque ele é fiel, e depois para estabelecer Israel como nação. Também para que Israel pudesse ser um instrumento de Deus de juízo, punindo outras nações que chegaram no limite do pecado diante de Deus. As nações que estavam ali na terra prometida, em Canaã. E para servir de testemunho a outras nações de quem é Deus, para levar Deus às nações da terra. Para que Deus pudesse alcançar outras nações e trazê-las para si. Porque o plano de Deus é resgatar a humanidade desde o princípio. As principais doutrinas, então, é a fidelidade de Deus, sem sombra de dúvida. A doutrina de Deus como um Deus fiel, como um Deus de aliança, que zela pela aliança, acima de tudo. O caráter de Deus mostrado em Josué é de um Deus santo. Nós vemos isso em muitos textos, desde o início dos primeiros capítulos, quando Deus diz ali: consagrem-se para entrar na terra, e eles se consagram por 3 dias. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não pode agir em meio ao pecado. Então era necessário a consagração do povo, santificação. Mas nós vemos lá no capítulo 24, verso 19, a declaração clara de Deus santo. Nós vemos também nesse mesmo verso que Deus tem ciúmes. Ele tem ciúmes do seu povo. Ele tem ciúmes de nós. Deus também fiel, nós vemos o caráter de Deus em cumprir as suas promessas, na sua fidelidade, em vários textos, mas também no capítulo 22, verso 4, capítulo 23, verso 14. Nós vemos Deus como aquele que provê, em toda a história que nós temos visto, e no livro de Josué vamos ver muitas vezes, mas vamos destacar capítulo 7, verso 14. E também Deus justo, Deus que se ira. Em capítulo 10, verso 25. Então nós já vemos isso muito nos outros livros, mas estamos vendo aqui de novo em Josué. Deus é justo, Ele é amor, Ele é graça, Ele tem ciúmes do seu povo, mas Ele também se ira, Ele também tem que exercer justiça. Cristo em Josué, o próprio Josué é o tipo de Cristo, o nome dele mudado por Moisés, de Oséias para Josué, especialmente para tipificar Cristo. Então, Josué, o Senhor é minha salvação, e de Josué a mesma raiz de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, ele mesmo é o tipo de Cristo, mas nós também vemos no capítulo 5, quando Jesus aparece como o comandante do exército do Senhor. Ele aparece em forma corpórea, como um soldado,
como ele apareceu também lá para Abraão, né? Ele aparece agora de novo, uma forma corpórea. Tá? Ele aparece e se identifica como comandante do exército do Senhor. Então é claramente Jesus ali. Ok? Então, nós vemos, esse é o livro de Josué. Nós vemos Josué claramente apontando para Cristo. Tá? Josué é aquele que conduz o povo à entrada na terra prometida. Cristo é o caminho, é aquele que abriu o caminho para nós entrarmos na promessa da salvação, da vida eterna. Ele é o caminho para nós entrarmos na terra prometida, na Jerusalém celestial, no fim dos tempos, quando o Senhor consumar toda a sua obra redentora, restauradora e descer com a Jerusalém celeste, nós vamos entrar e habitar nela eternamente. O caminho é Jesus, da mesma forma que Josué foi o caminho para o povo para entrar em Canaã, na terra prometida. Então, nós vemos Cristo na pessoa ali, tipificada, em Josué. Ok? Esse foi o livro de Josué. Continuem lendo, fazendo a sua leitura diária. Não esmoreçam, não desanimem. Se está atrasado, corre um pouco, põe em dia, não parem, porque esse ano Deus vai continuar falando conosco cada vez mais através da sua palavra. Tem sido uma jornada muito gostosa fazer essa caminhada na leitura e no conhecimento da palavra com vocês. Fiquem firmes, Deus abençoe, a paz do Senhor.